Olá, boa noite, que Deus abençoe você, que Deus te guarde e que você, meu irmão, minha irmã, sejam uma bênção por onde for que passarem. Aqui é uma honra estar e poder gravar esse vídeo, poder comunicar e poder falar do amor do nosso Deus. Esse Deus que é santo, esse Deus que é verdadeiro, esse Deus que é presente em nossas vidas. Mesmo nesses dias tão difíceis, mesmo em dias de tribulação, mesmo em dias de, muitas vezes, incerteza de como será o dia de amanhã. Aqui eu gostaria de fazer uma oração com você, gostaria de suplicar ao nosso Deus para que Ele possa falar com você. Gostaria de pedir para Ele estar e se revelar cada dia mais à tua vida. Vamos orar? Pai Celeste, agradeço, Senhor, por esse dia, agradeço, Senhor, por essa oportunidade, agradeço, Senhor, ó Pai, pelo dom da vida, agradeço, Senhor, ó Pai, pelo ar, ó Pai, que respiramos, agradeço, Senhor, ó Pai, por essa igreja, agradeço, Senhor, ó Pai, por cada irmão, agradeço, ó Pai, o Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Agradeço, Senhor, porque um dia o Senhor me chamou, porque o Senhor, ó Pai, chamou, ó Pai, o meu irmão e a minha irmã, ó Pai, para te louvar, para te adorar, para te servir, para te seguir, Deus. Eu louvo o Senhor porque as suas maravilhas são tremendas. Tu criaste, Deus, terra e céu e tudo o que há. Nada sai do controle das tuas mãos, dos teus olhos. O Senhor é. O incrível é que o Senhor está lá no alto, mas ao mesmo tempo está aqui. Ao mesmo tempo que o Senhor está sentado no seu trono, o Senhor está aqui. O Senhor tem cuidado, ó Pai, de nós. Esse culto, ó Pai, é para o Senhor. Nada tenho eu a oferecer. Nada sou. Nada posso fazer. Mas o Senhor é Deus. E o Senhor guia as nossas vidas. O Senhor trabalha enquanto nós dormimos. O Senhor opera maravilhas, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor conquista. O Senhor levanta do chão. O Senhor abraça, o Senhor carrega no colo. Talvez, Pai, essa tenha sido a nossa vida. No tempo, Pai, da minha vida, esses 40 anos, foi isso que o Senhor fez comigo. Quantas vezes caí, mas o Senhor não olhou, Pai, para o meu pecado ou para o meu erro. O Senhor, Pai, olhou com amor. E me levantou. E me colocou um louvor em meus lábios. Assim como os meus irmãos, Pai. Quantas coisas eles já passaram, desde a sua tenra idade até os dias de hoje. Talvez quantos dissabores. Talvez, ó Pai, quantos momentos difíceis, mas ali o Senhor estava. E eu peço, Senhor, Pai, continue a falar. Hoje é quarta-feira, temos o restante da semana.
para enfrentar o dia a dia. E eu peço que o Senhor, ó Pai, nos mostre mais e mais o seu cuidado, que nós possamos enxergar o teu cuidado, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus vivo, um Deus que age. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Vamos louvar a Deus. Como é bom a gente parar um pouco no meio da semana e estar com os irmãos. Como é bom nós louvarmos, como é bom adorarmos. Como é bom poder, falar desse dia fantástico no qual o Senhor é Deus e no qual Ele reina. Vamos louvar? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Glórias a ti, Jesus. Toda a glória é do Senhor. Tu és Rei das nações. Chegará o dia, Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Jesus é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. E nós louvamos a Ti, Senhor, pelo amor,
pela companhia, pela obra de Jesus na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Como é bom louvar o Senhor. Nós nos emocionamos, nós ficamos diante daquele que merece todo louvor e adoração. E o meu pedido é que a minha vida seja uma vida de louvor e adoração, não somente com as palavras, mas com os meus atos. Que eu possa conciliar e que você também possa conciliar a sua voz e os seus atos. E aí nós vamos ter uma vida diante do Senhor em que Ele vai se alegrar. Que Ele vai olhar e falar assim, nossa, como parece com Jesus. Que foi assim como que Ele viveu aqui. O seu falar era o seu agir, e o seu agir era o seu falar. E diante da sua obra, Ele chama algumas pessoas. Ele chama um homem que perseguia-o, que perseguia os cristãos, e perseguir os cristãos é perseguir a Cristo. E ele tem um encontro maravilhoso com Jesus, e esse homem é Saulo. Todas as vezes que eu leio as epístolas, que eu penso na vida de Paulo, eu vejo como Deus foi bondoso com esse homem e que essa bondade ela reflete em mim, não merecedor de nada, mas que o Senhor chama e coloca diante da comunidade, mesmo sendo falho, mesmo muitas vezes olhando para situações e não tendo resposta. Mas a certeza é que o Senhor nosso Deus, Ele está presente e que Ele tem cuidado e que Ele tem estado, meus queridos, com o seu olhar em nós. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com você o texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14 a 21, que diz assim: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé em que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar novamente? Pai Celeste, é muito bom
ler a Tua palavra, é o Seu ensino às nossas vidas. E eu peço, Pai, novamente, fale, por favor. Fale, por favor. Que aquilo, Pai, que eu refleti, eu possa falar aqui e viver aqui. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos, nós essa semana temos feito uma série de devocionais que tem o tema trabalho. E quando nós falamos sobre o trabalho, nós vemos que a raiz dessa palavra, que é tripalium, que vem do latim, ela tem uma conotação de tortura, porque o tripalium, ele era um instrumento de tortura, um instrumento com 3 pontas que torturava. E talvez essa ideia seja a ideia de que o Senhor falou para o homem que ele viveria do suor do seu trabalho. Mas quando nós olhamos para o homem e para o seu relacionamento com Deus, nós vemos que ele, antes de pecar, ele já cuidava do jardim. Ele já trabalhava ali. Ele tinha prazer no trabalho. E talvez o trabalho em nossa vida possa refletir algo que não seja bom, mas eu gostaria aqui de refletir como uma dádiva de Deus, como dom, como testemunho, como vida. Por muitos anos eu ouvi algumas pessoas falando que faltam só 10 anos para eu aposentar. Faltam só 5 anos para eu aposentar. Querendo parar. Querendo não mais dar aquilo que tinha recebido do Senhor às outras pessoas. E parar também é bom, nós sabemos disso. Vai chegar o tempo em que eu vou aposentar, que eu vou jubilar, que eu vou parar um pouquinho as minhas atividades, mas que em mim habite o prazer de servir, que em mim habite o prazer de trabalhar. Quando nós olhamos para a vida do nosso Deus, nós vemos que desde o princípio Ele trabalhou. Trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Ele envia o seu Filho e Ele trabalha o tempo todo, até na sua entrega por nós é um trabalho. Depois da sua entrega por nós, Ele morre e Ele continua trabalhando, nos resgata, trabalhando, e nos leva cativo em seu coração. Mas a história não para aí, Ele envia o seu Espírito que continua a trabalhar em nossas vidas. Isso é fantástico, porque quando nós olhamos para o nosso Deus, nós vemos aquilo que é precioso, aquilo que é bondoso, aquilo que nós precisamos ter em nossas vidas, que é amor, que é compaixão, que é esperança, que é serviço. E quando eu olho novamente para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo uma vida de serviço. Um homem que estava encarcerado. Essa carta é uma carta do cárcere, da prisão. Um homem que poderia muito bem ter abandonado tudo, ter parado as ações, ter parado o seu chamado,
ter parado aquilo que ele tinha recebido do Senhor, mas em seu coração ardia o Senhor Jesus. Em seu coração estava o amor, a fé, a comunhão, o cuidado, o trabalho. E nós vemos nesse texto que ele se põe de joelhos a trabalhar. E esse pôr de joelhos é uma expressão muito rica, porque ele se prostra diante do Senhor. Ele faz diferente do judeu que orava em pé, com as mãos levantadas para cima. Ele se põe em condição de servo. Ele se põe em condição daquele que é chamado para cuidar. Aquele que mudou totalmente o seu trabalho, que era de perseguir, e que agora é de cuidar. E que está sendo perseguido, e que será julgado, e ele sabe qual será a sua sentença. E a sua sentença será a morte. Mas ele continua trabalhando, de joelhos, intercedendo, suplicando a Deus pelos seus. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos. E ser fortalecido é claro na palavra do Senhor. A força não é minha, a força não é sua. Muitas vezes nós batemos no peito e falamos: vamos acordar cedo, vamos dormir tarde, o pão de cada dia será trazido porque eu sou forte, porque eu sou bom, porque eu consigo. Talvez isso esteja evidente na maior venda de livros que existe hoje, que é o de autoajuda. Eu sou bom, eu posso, eu consigo, eu sou forte. Talvez isso esteja no trabalho de muitos oradores nos nossos dias, que trazem essa conotação para o eu, se esquecendo que é Deus que nos faz forte. E se somos fortes ou se somos fortalecidos, é porque Ele é forte e, consequentemente, Ele nos dá força para prosseguir. Sabe aquele dia que você não quer levantar? Sabe aquele dia em que uma pessoa te maltrata? Sabe aquele dia em que alguém olha para você com um olhar de desprezo? Sabe aquele dia em que nós somos postos à prova diante da ética, diante da moral da nossa vida? Sabe aquele dia em que nós vamos em um lugar e é-nos feita uma proposta que fere os princípios bíblicos? Nós somos fortalecidos para viver nesses dias, não para sucumbir, não para parar, não para desanimar, mas para continuar, porque somos fortalecidos pelo nosso Deus. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês,
estando vocês enraizados e alicerçados no amor. Eu lembro quando meu pai estava construindo a casinha que ele mora, ele já havia contratado um pedreiro e eu lembro que com alegria ele mostrava o alicerce da casa. Ele falava assim: esse alicerce vai suportar essa casa. Se nós quisermos construir um cômodo em cima ou outra casa em cima, por causa do alicerce que foi construído aqui, nós conseguimos fazer isso. E aqui esse exemplo é porque quando nós somos alicerçados em Deus, em Jesus Cristo, com o Espírito Santo habitando em nós, e vem ventos, vem tempestades, e vem dias ruins, e nós estamos firmes, porque o Senhor é a nossa fortaleza. E quando nós estamos enraizados, alicerçados no amor de Deus, nós vemos o seu cuidado, nós vemos o seu amor, nós vemos como Ele age em nossa vida. Nós vemos o cuidado dEle em nossa família. Isso para que vocês todos santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, Ele passa. Esse amor é um amor ágape, é um amor que vem de Deus, é um amor que nós não podemos entender. É um amor que vai além. Porque esse amor é um amor ao próximo. É um amor ao inimigo. É um amor que ele vai além da nossa justiça, porque se a justiça de Deus fosse a nossa justiça, nós não estaríamos aqui. A justiça de Deus é para aquele que vem oprimir também. Mas muitas vezes nós queremos fazer como Pedro, arrancar a orelha de um soldado romano, querer proteger Jesus. Mas Jesus, ele pega a orelha e coloca no lugar. Ele vai além do nosso entendimento. Ele vai além porque ele chama homens e mulheres que não podem dar nada para ele. Mas ele procura para a sua adoração. Mas ele procura para estarem juntos. Mas ele procura porque ele ama. E esse amor, ele foge do nosso entendimento. Ele vai além da nossa compreensão. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinita mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós oramos aqui, algumas vezes nesse culto, pedimos, solicitamos, nos prostramos aos pés do Senhor. Mas Ele é infinitamente mais poderoso para dar a nós
mesmo aquilo que nós não pedimos e nem pensamos, Ele é presente. Ele é o nosso presente. Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a profundidade? Qual é a altura? E aqui eu gostaria de fazer uma analogia com a cruz. Qual a profundidade? A cruz foi posta no chão. Jesus foi posto naquela cruz. Quando ele morre, ele desce às profundezas, as mais altas profundezas do inferno. Ali, ele nos resgata. Ele sobe de braços abertos e nos abraça. Comprimento e largura, ele nos abraça, mesmo olhando para nós. Mesmo sabendo que nós o trairíamos muitas vezes, que nós esqueceríamos dele muitas vezes, que, como diz a música, se tivesse uma porta aberta, nós logo sairíamos. Mas ele desce a cruz, o vertical, o comprimento e a largura, ele vem e nos abraça. E a parte de cima da cruz, ele sobe, nos levando cativos em seu coração, nos amando, nos perdoando, falando, cuidando, enviando o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalharam desde o início, cuidaram de uma nação, cuidaram de um mundo, e enviou o Filho a este mundo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, são chamados de filhos de Deus. E Ele envia o seu Filho, que o Filho envia o Espírito que está trabalhando em minha vida e em tua vida. Que nós possamos trabalhar, que nós possamos deixar Deus trabalhar em nossa vida, através da nossa vida, e que nós possamos ser uma bênção, por onde for que nós passarmos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, seja uma bênção, meu irmão. Pai Celeste, eu louvo o Senhor por esse dia, pela oportunidade de estar aqui. Eu louvo o Senhor porque Tu é a obra, Teu é o trabalho. É Teu, somente Teu, todo o trabalho, como diz a música. E o nosso trabalho é descansar em Ti. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti. Amém. Com o amor de Deus Pai, o senhorio, o trabalho de Jesus, do Pai, do Espírito, esteja comigo e com você, e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até que Jesus volte.